Yeah. Fala pessoal, estamos de volta. Espero que estejam bem e estamos com mais um bate-pronto. Aqueles vídeos mais curtos, mais rápido. E hoje a gente veio falar do cachorro orelha, né? Aquele animal que foi brutalmente assassinado aqui em Florianópolis e teve por bom tempo eu fiquei sem falar porque na verdade estava tudo parado. Aí como essa semana teve algumas novidades, né? Novidades, né? Entre aspas. Então a gente veio aqui atualizar o caso aqui para vocês. Bom, primeiro, pessoal, só para relembrar, eu fiz um vídeo mais longo, depois eu fiz um bate-pronto e em ambos eu deixei minha opinião, minha impressão que não ia dar em nada. E me parece que é o que vai acontecer, né? O delegado, como eu disse no vídeo anterior, o delegado indiciou um rapaz, né? Embora eles eram quatro ou cinco, enfim, e acabou indiciando um só. E, e a defesa dele falou que não. Até o colega advogado partiu do princípio que o cachorro tinha sido assassinado, mas o que foi relatado pelos veterinários era tudo indicava o contrário, que ele tinha sido maltratado mesmo e morto a pauladas, a ferimentos na cabeça, enfim. Então, assim, pessoal, para explicar melhor para vocês, quando qualquer processo na esfera penal e junto com o direito de família, ele corre em segredo de justiça. Então, quando corre em segredo de justiça, o público em geral não tem acesso. Então, só as partes, né, os advogados, o juiz e o pessoal do cartório têm acesso ao processo. Então, muitas vezes a gente comenta aqui o que está na mídia, né? Então, eu não, como eu disse, eu não tenho fontes nem informações privilegiadas, né? Eu vejo bastante tudo, os canais que falam sobre o assunto e trago aqui para vocês essa informação e dou minha opinião em cima disso, né? Então, ele ficou bom tempo parado, né? Porque o delegado indiciou e parece que o Ministério Público não aceitou a denúncia, né? O inquérito mandou de devolver. Aí foi pedido, semanas atrás, a exumação do cachorro, né? E essa semana, eu acredito que foi ontem, ou acho que foi ontem, né? Quinta ou quarta-feira saiu o laudo da exumação. E para surpresa de todos, falaram que pela perícia, porque não tinha sido feita a perícia, né? Foi o relato, o inquérito foi em cima tudo do relato que a veterinária fez, né? Ela fez um laudo, acho eu. Não tive acesso ao processo, então é o que a mídia fala. E parece que agora, na exumação, não há sinais que ele morreu, vítima de pauladas, né? De agressões. Ou seja, como eu disse desde lá do começo, e vou repetir, para mim não ia dar em nada, né? Porque a gente sabe que a influência que tem quem tem dinheiro. Primeiro, foi para a mão da juíza, e a juíza ficou 10 dias ou 12 dias com o processo, para depois ela falar que não podia julgar, que não podia fazer nada, que ela era suspeita, né? Suspeita no sentido que conhecia a família, né? Então ela não podia atuar porque ela conhecia a família, então de fato, e não pode mesmo, ela não poderia atuar nesse caso. Mas o que todo mundo achou estranho é que ela levou 12 dias para perceber isso, né? Aí depois trocou de juíza, foi para a mão da outra juíza, a juíza autorizou a busca e apreensão, mas não autorizou a quebra do telefone. Aí depois de muita repercussão foi quebrado e lá foi constatado de novo, pessoal, é o que falam na mídia. A gente não tem acesso ao processo porque é segredo de justiça, como eu havia já falado. E aí parece que um deles foi indiciado, né?
E, aliás, eu vou até lembrar que, na verdade, já não ia ser ninguém indiciado, porque não havia provas de que tinham sido esses garotos. Mas aí teve um colunista, né, que tem um programa. ah, Me fugiu o nome dele de novo. Se eu lembrar, eu falo aqui. Que tem um site de fofocas. Eu tô tentando lembrar o nome dele, me fugiu. E ele conseguiu, junto com a Record Imagens, de mostram, né, o dia dos fatos, tudo, e aí, porque até então a polícia tinha falado que mais de 1.000 horas de imagem, mas não tinha localizado nada. E incrível que esse rapaz, junto com a Record, conseguiu, né? E aí deram seguimento, mandou, o Ministério Público voltou, tudo, e aí exumaram, e hoje é a notícia que não há sinais que ele foi morto por agressão, né? Então, dando a entender então que a veterinária inventou, os veterinários inventaram toda essa história, que toda essa história foi uma invenção e que possivelmente esses garotos aí são inocentes, né? Então, para surpresa geral, como eu disse, para mim não ia dar em nada e tudo indica que sim, porque agora com essa perícia aí falando que não foi, então não tem como acusar. Eles vão, não sei o que eles vão falar agora, que o cachorro foi atropelado. Estranho, né? O cachorro foi atropelado e quem atropelou fugiu e não quis prestar socorro. Mas em resumo é isso, né, pessoal? Então não vai dar em nada, né? Como a gente já imaginava, tinha muita gente influente envolvida, né? Então fica complicado, né, a polícia fazer o trabalho dela livremente, sem pressão, né? E inclusive vou fazer um vídeo aqui de um crime, né, que aconteceu em São Paulo, de um tenente-coronel da polícia, muito influente lá, e o que ele diz que ela, a mulher dele que também era Fox, né, uma policial militar feminina, que eles chamam de Fox, acabou cometendo suicídio, né, mas as evidências lá, o que foi contado, me parece que não foi, né, isso é o que a mídia fala, então ele é muito influente, então a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. E trazendo para o caso do Orelha, aconteceu a mesma coisa, né? A gente sabia que tinha pessoas influentes e que, de certo, a gente não sabia se ia dar alguma coisa. Eu sempre falei, para mim não vai dar em nada, entendeu? E me parece que agora está tudo conspirando nesse sentido, porque se ele de fato não morreu por paulada, segundo o laudo, então não há como acusar os meninos, né? Agora eu quero ver desse laudo que se vai destacar o que foi a morte, o que originou a morte dele, né? Então o porteiro mentiu, o porteiro foi intimidado, mas é tudo mentira, não existiu não, tá, pessoal? Estranho, né? E mais uma vez a gente vê que a influência pesa nesse aspecto, né? Inclusive na justiça, como eu venho falando aqui. Então, agora a gente não sabe. Vamos ver se vai ser divulgado o que ocasionou a morte do cachorro, né? E o pior agora está acontecendo, né? Ou seja, aqueles que denunciaram, inclusive uma repórter desse site aí, desse fofoqueiro, eu esqueci o nome dele, gente, estou tentando lembrar. Ele é muito conhecido, me fugiu o nome dele. Deu um depoimento essa semana no programa dele dizendo que está sendo implicitamente ameaçada. Eles falam que não é uma ameaça explícita, né? Ela fala que não é ameaça explícita, mas é uma ameaça velada. É daquelas tipo assim, você sabe com quem você está mexendo, você sabe com quem sou eu, essas coisas, né? E que tem poder, tem influência, fazem com aquelas pessoas que apenas estão fazendo o trabalho dela, né? Ou seja, jornalista e está investigando um caso e, e agora me parece que ela está sofrendo isso aí e não garanto e não digo nada, aliás, se todo mundo que fez vídeo falando dos meninos agora não vão ser processados e não garanto nada que vão ter que pagar a indenização, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado aqui em falar.
e trazer esses aspectos, mas é a minha opinião, entendeu? Não estou falando mal de ninguém, não estou dizendo que ninguém é culpado, ninguém é inocente. Eu estou dizendo que, e disse no começo, para mim não ia dar nada por causa da influência, né? Entendeu? Porque o- umas perguntas devem ser feitas, né? O que que levou o veterinário a fazer um laudo, então, ou falar que o cachorro morreu de paulada se ele não morreu? Entendeu? E outra, ele tinha. Ah, mas ele tinha algum interesse. Qual? De prejudicar os garotos. Que garotos ele nem conhecia? Será que ele conhecia? Porque assim, é, veja, para você montar tudo isso aqui, a gente tem que ter na cabeça assim. Então, a mulher, num passeio matinal, achou o cachorro lá ferido, agonizando, levou ele para o veterinário, chegou lá, o veterinário viu e falou: Putz, o cachorro foi atropelado e está morrendo, mas eu vou inventar aqui uma história para me ficar famoso, né? Eu vou inventar uma história, vou falar que o cachorro morreu de pauladas, que fizeram isso, fizeram aquilo com o cachorro, umas coisas tenebrosas, e vou falar que foi em razão desses meninos. Aí eu vou falar que ele foi, aliás, foi morto, paulada, tudo tal. E aí nesse meio tempo o porteiro ficou sabendo, esses moleques estão aprontando demais, então eu vou ferrar eles, ó, mataram. E ele ficou sabendo que o veterinário falou que tinha um cachorro que morreu atropelado, mas que tá alegando que foi paulado. Ah, então foi esses meninos. Ah, eu tenho vídeo, tudo e tal. Vamos fazer tudo isso, conspirar contra eles porque a gente não gosta deles. Agora eu te pergunto, será que aconteceu isso? São dois pilares que a gente tem que é, é, se atentar. O primeiro, o veterinário então mentiu para prejudicar alguém, mentiu, né? O cachorro foi atropelado, mas ele mentiu que foi violentado, foi morto a pauladas. E aí, nesse meio tempo, contou com a ajuda de um porteiro que falou que viu os meninos na praia, há vídeos deles passeando no horário da morte do cachorro, tudo, mas não foi eles, né? E então ele inventou tudo isso para prejudicar os meninos, entendeu? E do outro lado tem essa versão agora, que ele não foi morto paulado. Não sei, eu tô supondo aqui foi atropelado. Então, assim, o cara atropelou, fugiu o cachorro, deixou tudo isso acontecer, né? Acusarem porque ele atropelou um cachorro, não sabia, né? Então, a gente tem que se atentar a esses dois pilares. Qual que vocês acham que é mais provável? Eles terem inventado veterinário, porteiro, tudo tá num complô, todos eles para acusar os meninos, né? Ou, na verdade, de fato, eles fizeram isso e a influência deles está conduzindo a mudar tudo. Primeiro, assim, então vamos colocar aqui no papel. Primeiro, o porteiro falou que tinha imagens, aí ele foi pressionado pelo pai, pelo menino, foi ameaçado, entendeu? Então a Record até mostrou imagens lá, o cara grosso puxa a mulher ali, tira ela e, e tudo, né? Ele ameaçou o porteiro tudo e a polícia falou que tinha mais de 1.000 horas de gravação, mas não achou nada. E agora exumaram o corpo e exumaram, né, o corpo do animal e foi constatado que ele não foi morto a paulada. Então, assim, qual dos dois você acha? Que ele foi atropelado, tudo, e o veterinário inventou tudo isso com a ajuda do porteiro para prejudicar alguém? Ou será que a influência, né, a influência das pessoas que têm um poder aquisitivo alto, conhece muita gente, conhece juiz, inclusive a juíza ficou 12 dias com o processo para depois ela falar que ela era suspeita, né? E, e falar, agora estão querendo processar a repórter que estava apurando o caso, falando que ela pode se dar mal, tudo. Enfim, então qual das versões tu acha? Me diz aí, qual que você acha que é a melhor? Entendeu? Qual que é a mais cabível? Não sei. Eu, né, vou, vou me omitir aqui, claro, até para, sei lá, né? A gente não sabe se vai sobrar para mim, mas eu
volto a afirmar, desde o começo falei para mim, pela influência que tem, para mim não ia dar nada. E as coisas estão acontecendo como eu falei. Eles iam apurar, tentaram, tentaram. Aliás, pessoal, vamos ser bem claros, só continuou a investigação porque ficou no âmbito nacional, vieram os artistas, esse influenciador aí fofoqueiro, esqueci o nome dele, que eu não queria falar de fofoqueiro, que parece meio pejorativo, mas não é. Ele tem um programa que fala sobre a vida de artista, tudo, as fofocas, né? Como o Nelson Rubens, né? Tinha um programa que ele falava sobre as celebridades, enfim. Mas eu não estou falando fofoqueiro, mas não no sentido pejorativo. Eu estou falando no sentido do conteúdo do programa dele, entendeu? E fala sobre a vida particular das celebridades. Então, em razão disso, dele atentar-se ao caso, a Record ia atrás. A Globo foi, mas a Globo foi naquele lá. Não sei, não sabe. A Globo levantou a hipótese que não tinha ninguém acusado, e, enfim. E a Record e esse pegaram pesado e aí foram obrigados. Aí eles mostraram no programa deles imagens lá das pessoas, tudo. Aí a polícia falou que não tinha nada em 1.000 horas de gravação lá, resolveu. Aí pegaram um lá, um mais, né? O que tinha o menor poder aquisitivo, o que falam, tá, gente? A gente não sabe, é o que a mídia diz. E acusaram, aí chegou no Ministério Público, ele mandou de volta, não se sabe se quebrou o sigilo, o que que tinha lá, ninguém sabe de nada. Tá tudo em sigilo. Aí mandou de volta, então aí ele pediu exumação porque a defesa, aliás, o advogado deles prestaram um papel que, olha, eu não prestaria. Eu acho que era melhor fazer uma nota que tudo ia ser respondido dentro do processo, entendeu? E que a inocência dele ia ser provada dentro do processo. Não vim falar que foi mentira, que o cachorro foi atropelado, entendeu? Quis entender que o veterinário mentiu. Então, tudo isso, entendeu? As coisas. Eu não me emprestaria esse papel, mas enfim, cada advogado trabalha de uma forma. E, e aí acabou que voltou, agora o Izumano falou, enfim, a gente sabe que não ia dar em nada. Resumindo, e então agora a gente aí tem essa repórter que veio fazer essa denúncia que está sendo ameaçada, e agora eu queria entender, se você não deve nada, por que que você continua ameaçando as pessoas de falar? O que você pode fazer é não ameaçar, vai para o julgamento, apura todos os casos e vê que de fato ele não foi. Ele foi atropelado, né? Vamos supor que ele foi atropelado e morreu por atropelamento. E aí depois você pediu uma retratação, entendeu? Pode até processar, pedir uma indenização, né? Por danos morais, igual aquele pessoal lá do, de uma escola base lá que ameaçaram eles, que eles estavam assediando as crianças, depois descobriram que era mentira, depois que ter acabado com a vida da pessoa. Mas aquilo foi de fato, esse, não sei. E depois você pediu uma retratação nacional, em rede nacional, e pediu uma indenização. Aí tudo bem, mas não antes de tudo ser provado, você ficar ameaçando. Até porque fica estranho, né? Você ameaçar a pessoa antes de sair o laudo. Porque será que você tinha informação privilegiada? Ah, não, Ivan, mas pode ser que eles sabiam que eles não tinham feito nada, eles são inocentes. Beleza, então você vai ficar ameaçando as pessoas? Qual o sentido? Né? E outra coisa, teve um vídeo de um deles lá pousando na, como eu tenho família, eu sou protegido, minha família gosta de mim, vai me proteger, tudo por quê? Então vem em público e fala, não fomos nós, vai ficar provado, eu sei que tá todo mundo acusando a gente, mas a gente é inocente, a gente não fez nada disso, ou então lança uma nota, entendeu? E falar, a gente não fez e vai ser provado durante o processo. Ok, beleza. Aí, se alguém insistir, depois você processa. Entendeu? Mas, né, ponto para mim, não. Hum, não considero, ó, podia estar aqui falando, eu falei, eu avisei, mas eu acho que isso não é o caso porque um animal morreu, a gente não sabe, de forma cruel, porque eu, Ivan, não acredito que o veterinário ia, ia fazer tudo isso para prejudicar alguém, ia falar uma coisa que é mentira, inventar toda essa história para quê? Para ganhar mídia? Não sei, ele ganhou mídia? Não, até porque se ele deu uma entrevista, foi muito,
entendeu? E outra, ele ia se complicar, ter que ir lá na delegacia prestar depoimento e poderia até lhe responder por falsa declaração de crime, entendeu? Todas essas coisas. Então, eu não acredito que ele tinha isso, mas vamos aguardar, né? Então, era isso, pessoal. Que a gente tem, a gente vai atualizando e a gente, como diz meu filho, estamos de olho. Curta, compartilha, se inscreva e comente. Um abraço, até a próxima.